entendeu? É o que eu tava falando no vídeo anterior, até tava gravando o vídeo agora, o vídeo inspirou, né? Não foi. Então, expirou, né? Então, o que eu tava dizendo pra você? Sobre as igrejas evangélicas, que eu já fui evangélica, e a igreja rígida no modo... Eu acho muita infantilidade, entendeu? Se eu cheguei numa igreja e esqueci de falar Senhor, todo mundo já acha que eu tô pecando porque eu falei você. Entendeu? Tem que usar o pronome de tratamento Senhor, Senhora, seja solteiro ou não. Se você fosse tratar com um pastor, né, com um bispo, você tem que usar o pronome de tratamento Senhor, Senhora. Para com o obreiro, Senhor, Senhora. Seja você de 10 anos. Não, 10 anos se você não tiver um corpinho, já tem peitinho e tal, que, né, já dê para ameaçar o pronome de tratamento, eles vão exigir que você fale Senhor, Senhora. Se você for criança, você vai ter que falar você, ninguém vai... Ah, que engraçadinha, né? Pequenininha. Agora já tá uma mocinha, 15, 16 anos, você vai falar com o obreiro, com alguém da igreja, Senhor, Senhora. Entendeu? Porque é você com eles, pastor, o Senhor, obreiro, o Senhor obreiro, entendeu? Se você não for usar esse pronome de tratamento, você fica sendo chamado de pecador, né? Porque você fez um pecado. Como é que é? Hã? Ele vai ficar falando como é que é, até você... Ai, meu Deus, Senhor, me perdoa, entendeu? Então, são igrejas muito exigentes, entendeu? Eu acho isso muita infantilidade. Desde o momento que eu não tô ali agindo com você, não digo nem ser falso, mas, né, com safadeza, no modo de querer levar o pastor para a cama, levar o obreiro para a cama, desde que eu agi naturalmente, sem, né, safadeza, sem má intenção, eu acho uma coisa normal, né? Se eu esqueci o pronome de tratamento e você não acusar a pessoa de ser safado, você tá me entendendo? Eu acho os evangélicos muito exigentes. Muito exigente. Por isso que eu andava na igreja com medo de pecar. Eu ficava assim, ai meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Tudo era medo. Por quê? Porque até na sua palavra você pecava. Você estava falando naturalmente com a pessoa, você está conversando naturalmente com o pastor e ele está vendo a sua fala e vendo o que você está pecando com ele, falando em relação a falar com ele e o que você não está pecando. Uma matéria de tratar de Senhor, matéria de falar, de olhar, entendeu? Aquela menina me olhou com uma intenção, que não sei o quê. Então, né? Nós temos que ser... Eu pelo menos tive que ser normal. Eu acho que eu não posso ser uma evangélica. Porque eu não posso ficar numa tapada dentro de uma igreja, entendeu? Onde tudo é pecado, medo da minha roupa que eu visto, entendeu? Claro que eu não vou dizer pra você, sim, que ele tá dizendo, você vem pra igreja com shortinho e tal. Talvez a pessoa nem vai deixar entrar, né? O pastor, ou eles vão vir e vão deixar você ficar dentro da igreja o dia todo com shortinho miudinho. Né? Desde que eu fui também, eu acho que eu não estou indo com má intenção, e a igreja eu vejo como algo público, mas sendo que não é um algo público, porque se tem um pastor, é o bispo de Macedo, é o pastor Malafaia, é o pastor Valdo, o responsável da igreja, ela torna-se uma empresa privada. Eu acho que, eu vejo assim, empresa pública, se tem um poder, tem algo com o governo, né? Se ela tem vínculo com o governo, eu não vou dizer para você que o fato de o Bispo Macedo entrar numa política um dia, talvez até torne-se um vínculo. Agora, eu não posso dizer se o fato porque também o vínculo não é dessa forma, né? O vínculo é quando há, né, quando a igreja, o governo, ele vai lá e investe um dinheiro naquela igreja. Se o governo investe um dinheiro naquela igreja, porque aquela igreja, né, ela pode empregar pessoas pelo governo lá, aquela empresa, e através do governo, o governo se terceiriza, trabalha ali, mas porque o governo está pagando, não é mais vamos dizer que ele contrata o obreiro, agora os obreiros recebem porque o governo paga. O Bispo Macedo paga os pastores, o Bispo Macedo paga os pastores, lá o dinheiro ajuda de custo, mas os obreiros o governo quer pagar. Então trabalha pela Igreja Universal,
pela ajuda do governo. Então, os obreiros agora não precisam trabalhar mais fora, só se quiser ter 2 trabalhos. Aí, chama-se público-privado, entendeu? Mas quando o bispo, o governo não intervém, o governo não tem vínculo nenhum ali de empregados naquele órgão, né? Então ele torna-se só público, ou melhor, só público, porque o empresário também pode investir. E da mesma forma, o empresário entrar numa empresa aí, né, qualquer, o empresário também pode investir. Vamos dizer, o obreiro trabalha pela Igreja Universal, o empresário paga, né? Eu te contratei para você trabalhar na Igreja Universal de Obreiro lá e eu vou te pagar. Aí o pastor aceitou. Aí aquele obreiro recebe todo mês um dinheiro. Aí o que acontece? Chama-se ainda público-privado. Agora quando, né? Ainda chama-se público-privado. Quando a empresa do governo fica sozinha, é só pública. Quando a empresa pública lá do empresário fica sozinha, privada, né? Privada quando é feita por um empresário. Quando o empresário está com a empresa dele sozinha, chama empresa privada. E quando o empresário também bota alguém para trabalhar no governo e ele paga, então também chama-se público-privado. Ah, eu vou botar alguém lá para trabalhar lá na empresa do governo, vamos dizer que é a escola pública. Mas só que eu é contratado por uma empresa privada para trabalhar lá. E a empresa privada que paga, o governo precisa pagar. Então é público-privado ainda. Entendeu? O Bispo Malafaia, o governo quer intervir lá. O governo quer pagar lá alguém lá da igreja dele lá. Público-privado. Aí, entendeu? E vice-versa. O privado ajudando no público, dentro do público, o público dentro do privado. Entendeu? Então chama-se público-privado. Ou ambas sozinhas, privado ou público. Entendeu, gente? Então, né, eu não aprendi a viver de maneira natural, sem dentro de uma igreja evangélica, né? Eu aprendi a viver com aquele medo de pecar, aquela coisa. Então eu preferia ficar na igreja o dia todo mesmo, sem ficar fora da igreja, para poder, né, você não ficar com outras pessoas para aquilo te fazer pecar, te fazer cair. O que eu tô querendo dizer com isso? É que você tem um pastor que ele, né, trabalha lá fora, em outras empresas, né? E à noite ele vai lá e abre a igrejinha dele, faz culto lá. Igual eu, né? Eu trabalhava de obreiro na igreja, mas eu não ganhava dinheiro nenhum. Fui namorar de pastor, não recebia nada. Não tive contrato com a igreja, mas eu trabalhava na padaria, né? Eu trabalhava na padaria e tal, mas a padaria era de pessoas da igreja, só falava assuntos evangélicos. Agora, você trabalhar numa outra empresa que o assunto, ai, ó, aquele cara ali, ó, não, entendeu? Uma empresa que não é evangélica, que as pessoas não são evangélicos. Vamos dizer que tem rapazes lá que não são evangélicos, que querem te paquerar. Claro que nem todos os funcionários da empresa que eu trabalhei de Adriana eram evangélicos, né? Mas só que eu trabalhava do lado da igreja, perto da igreja, eu gostava de olhar para a igreja. E também o que me incentivou também foi o fato de eu estar namorando um pastor também. Porque o fato de você estar sozinha, até os clientes que você atende que não são evangélicos, né? Vão querer te paquerar e você vai acabar tropeçando. Aí, por isso, o Edir Macedo, ele escolhe o quê? Ele escolhe que os pastores ficam só na igreja, embora seja pouco dinheiro, mas não pode trabalhar fora para não ter muito esse contato com as pessoas, com a vida exterior. Ou seja, com pessoas não evangélicas todo dia, como clientes e tal, até se tornando o fato da pessoa estar mais sujeito a se atrair por aquela vida, pelas pessoas, pelas moças, vamos dizer o pastor, né? Aquelas moças ricas, bonitas, bem trajadas, e acabar saindo. Então eles preferem não agir nas tentações, né? Eu vou agir fora da tentação da minha carne, eu não vou tentar minha carne para eu cair. Se eu tentar minha carne, né? E tem as outras evangélicas que eu admiro muito, as outras igrejas evangélicas, porque, né, embora tenha essa parte que eles falam de viver 100% na igreja para não... Mas os pastores, eles têm uma vida lá fora, são empresários, são professores, estudam, se formam em profissões, né, advogado, e trabalham lá fora, e à noite vai para a igreja e faz seu culto, né, ora as pessoas e tal,
E eu não sei de notícias que eles caíram ou pecaram, não. E eu admiro, entendeu? Porque eu acho que para você viver de oferta, né? A gente às vezes fala, ah, pastor roubou e tal, mas vamos ser sinceros, né? Por que as outras igrejas preferem agir trabalhando fora e dentro? Porque, gente, viver de oferta é muito pouco. Eu vejo que a Igreja Universal, os obreiros, não digo os obreiros, que os obreiros trabalham lá fora, mas os pastores vivem uma vida muito miserável, uma vida de pobreza, entendeu? Porque, porque não tem muito dinheiro, porque você sabe que a oferta que você dá é pingado. Chega mês que você não fatura muito, você fatura pouco. As pessoas, né, às vezes quando dá mais é final de ano, quando tem o 13º, dá mais um pouquinho. Mas todo mês precisa comprar as coisas desde casa, né? Não dá muito dinheiro. Aí você tem que sustentar sua família, seus filhos, né? A sua casa com aquele dinheiro. E você ficar contando todo mês com aquilo ali. Você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar a água da igreja, entendeu? Ou você comprou um estabelecimento, mas você tem que comprar produtos para limpeza, né? Você tem que manter ali a organização, você tem que fazer manutenção, você tem que ter água ali para poder as pessoas chegar e beber. Então, gente, eu vejo assim, eu vejo que viver de oferta, né, por mais que você, vamos ser reais, você tem uma empresa onde você tem produtos para você vender que não é oração, eu acho que é uma empresa que tem sim faturamento, tem riqueza, né? Você vê os empresários aí de empresa privada rica. Agora, você dizer que uma pessoa empresária de uma empresa privada que vende oração, né? A gente vê, tá rica, tá milionária. Eu não vejo dessa forma, eu vejo que são sim uma empresa pobre. Pelo menos eu ajudei muito lá e eu sempre pensei que eu ia casar com um pastor, mas eu ia ser uma pessoa pobre que eu ia sofrer. Porque ia ter dia que eu ia ter que comer, o que comer, e outro dia eu não ia ter que comer. Embora eu chorei muito e tal para aquilo ali querer, mas se você for racionalizar, né, raciocínio aqui, se você for raciocinar, você vai ver que eu estava querendo sofrer. Porque eu ia ficar lá esperando uma oferta para poder eu comer naquele dia, né? Vamos dizer, vamos almoçar de manhã, ver pessoas e cada um deu R$ 2, R$ 1. Juntei R$ 4, não dá para comprar uma quentinha, né? Veio pouca gente, né? Uns dão, outros não dão, dá umas moedinhas, juntei R$ 4 de manhã. Meu café da manhã, ainda compro pão, né? R$ 4, compro um pão, compro o quê? Um pouco de pó? Se não tiver açúcar, entendeu? Ainda tem, aí depois tem a reunião de 10 horas, se vir mais gente, eu junto mais um dinheirinho. Se não vier, tem que esperar a reunião de 3 horas para poder tomar um café, ou a reunião da noite. Entendeu? Eu ajudava muito, eu trabalhava em padaria, comprava, até levava para a igreja um pão, né? Levava um pó de café, deixava lá, fazia até café, deixava na igreja pronto para o pastor, para a esposa, para os filhos tomarem, né? Por quê? Porque você sabe que aquilo ali, se você for pensar bem, né? Por mais que você disse, ah, mas teve uma pessoa hoje que deu R$ 100. A pessoa hoje deu R$ 100. Amanhã eu como com aqueles R$ 100. Aí depois, amanhã não tem mais um de R$ 100. Você acha que eu vou viver uma semana com R$ 100 no bolso, que todo mundo dando R$ 2, R$ 3? Eu vou dizer, eu já vivi assim. Quando eu trabalhei no postuário, tinha caixinha, eu ficava me imaginando com aqueles pingados. Porque eu vou dizer pra você que trabalhar em posto de gasolina não é fácil, porque parecia que estavam roubando meu dinheiro todo. Chegava na hora de receber, não tinha nada para receber. Dizia que eu tinha botado dinheiro errado para dentro, né? E eu tava vivendo com aquela caixinha que as pessoas botam dinheiro na caixinha. Não botam dinheiro na caixinha, mas... Ah, fica com R$ 3, R$ 2. Então, no final do dia, R$ 5, né? Vamos dizer, hoje tirei R$ 5, amanhã tirei mais R$ 5. Aí hoje eu vou lá, compro um creme que eu tô precisando. Amanhã eu vou lá, compro um pão que eu tô precisando. Depois eu vou lá, compro uma manteiga que eu tô precisando. Eu ainda não me senti pobre diante daquilo ali, não. Mas eu não vou dizer assim, eu ia com aqueles R$ 5, compro uma blusa que eu tô precisando. Eu vou com aqueles R$ 5, compro um sapato que eu tô precisando. Porque eu tava acostumada, como eu trabalhava, eu chegava na loja, comprava aquele monte de sapato que eu escolhia. E na outra loja comprava um monte de roupa, pagava por mês, aquele crediário, entendeu? Agora você vê, pra você pagar uma conta, você tem que ficar juntando aquelas caixinhas, né? Então, eu vou dizer pra você, eu não vejo pastores da igreja, primeiro, principalmente da Universal. Eu não vou dizer das outras igrejas, eu acho rico, quando a igreja metodista eu vejo como rico, porque o pastor trabalha fora, o pastor não vive só daquela ofertinha pingada,
né? O pastor não é bobo. Bicho bastante que me desculpe, mas o pastor da igreja metodista não é bobo, da Assembleia não é bobo, porque eles trabalham fora, né? Do Malafaia, eu não sei se trabalha fora, porque o Malafaia aprendeu com o Bispo Macedo, é um ex-pastor da igreja, bispo, não sei, eu sei o que é um ex-pastor da Igreja Universal, então eu não sei se ele faz igual, ele não trabalha fora, os pastores dele, mas na Igreja Universal eles não trabalham fora, né? Então eu vejo assim, são pobres sim. Eu ficava pensando, eu vou casar com um pastor, vou sofrer, porque eu vou ser pobre, entendeu? Porque eu, não vou, eu fui lá, quando eu viajei lá com o pastor lá para Guaxupé, eu levei dinheiro, comprei o café, não tinha café, entendeu? A cozinha assim, não era muito chique a cozinha, né? Aí eu comprei pó de café, comprei pão, comprei minha manteiga pra gente tomar café. Porque se fosse, né, depender dele, a gente ia ficar com fome no café da manhã. Chegou a hora de almoçar, ele não tinha um almoço lá para dar pra gente, ele não tinha dinheiro para poder comprar uma quentinha. Eu comprei uma quentinha para mim, uma para ele e uma para minha mãe. O dinheiro que eu levei, né, que eu trabalhava, minha mãe também levou dinheiro dela, né? Meu padrasto deu para pagar para ajudar. Então, foi assim, a gente sabe que a gente pagou passagem com do nosso bolso, chegou lá, a gente não tinha nem lugar para ficar, ficamos na casa do obreiro, o pastor não teve nem condições de pagar um hotel pra gente ficar, porque sendo meu noivo, não podia dizer, aqui, Mônica, o dinheiro paga um hotel pra você, sua mãe ficar, né? Eu, na hora, nem pensei no negócio de hotel, mas ainda economizei ficar na casa do obreiro, ainda voltei com dinheiro. Mas assim, você tá me entendendo? Eu não vejo uma igreja rica, não. É uma igreja pobre, porque viver de oferta, sem trabalhar fora da igreja, tem conta de rádio para pagar, que é caro, entendeu? Que eles alugam rádio para fazer programação, entendeu? Tem os filhos dos pastores que são casados, né? Para poder estudar, né? Eu tinha lembro de dona Cristina, que tinha a filha de escola pública. Teve a filha também, nasceu em hospital público, entendeu? Então, são assim, pessoas que não têm condições, entendeu? A Igreja Universal não tem, porque eles vivem 24 na igreja. A vida rica que as outras igrejas têm, como a Metodista Assembleia de Pastores, a Igreja Universal ainda não tem, porque ela não escolheu de trabalhar fora e dentro da igreja, trabalha só dentro. Então, né, e não tem ajuda governamental nenhuma, entendeu? Agora com esse bispo Crivella trabalhando lá dentro do governo, eu acredito que o dinheiro é dele, né? Que ainda foi nesse que ele trabalhou dentro e fora, que ele recebe o dinheiro para trabalhar no governo e recebe o dinheiro para trabalhar dentro da igreja, que ele é bispo da igreja. Porque se ele não fizer nada dentro da igreja também, o Pedro Marcelo vai pagar o quê? Né? Ainda esse bispo Crivella começou um pouquinho, porque ele é político e trabalha na política, né? Aí ele ainda tá um pouquinho, né? Outros bispos que são políticos, outras coisas eles não fazem fora da igreja, a não ser essa política, porque dizer que o político não tem salário, eu tô mentindo, né? Então, se o bispo Crivella ele é político, ele tem o salário e o salário da igreja. Mas não são todos, você vê que a igreja está no mundo todo, né? E é ofertinhazinha pingada para pagar todo mundo, pagar todas essas luzes, todas essas águas, né? Com esse dinheirinho só de alguns bispos também trabalhando dentro e fora, é pouca coisa. Tá bom, gente? Então, bom dia para vocês. Nessa sala de bate-papo, seja bem-vindo. Você pode ouvir meu vídeo, está público aí para todos vocês, tá bom? Bom dia, um beijo a todos, que Deus abençoe.